Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 9 do Excel intermediário. Quem está acompanhando aí desde o básico, né? A gente mudou um pouco aí já a forma de aula, né? As aulas são iguais, claro, né? No Excel, porém estão demorando, né? Tem algumas aulas que demoram mais, algumas aulas que demoram menos, né? Espero que vocês estejam acostumando com isso, porque é importante para a gente não ter que correr, né, com alguma ferramenta, né? Então, correr com a ferramenta aí não é legal e as ferramentas agora elas são mais, não complexas, né? Mas tem mais funções, mais coisas a se fazer, então é legal a gente dar uma explanada boa. Igual na última aula a gente falou de formatar como tabela, né? Parece uma coisa simples, mas tem algumas particularidades, né? Que não é só formatar a tabela. Então quem viu a última aula aí, quem não lembra, revisa, reveja o vídeo. Então vamos lá, hoje a gente vai falar exclusivamente de formatação condicional. Formatação condicional é uma ferramenta muito importante, muito utilizada, tá? Nas planilhas aí empresariais, tá? No negócio, nas fábricas. E também é uma ótima ferramenta, né? Uma ferramenta visual, né? Então, uma gestão visual muito legal. O que é a formatação condicional? Ela formata uma célula ou uma série de células, tanto faz, mas como a gente sabe, o Excel entende uma célula, então ele formata uma célula baseado numa condição. Por exemplo, eu fiz essa planilha aqui, ó, um controle de produção por mês. Vamos falar que a nossa meta de produção é 1.000 peças por mês. Então, a gente pode mandar esse controle para alguém? A gente poderia, né? Acontece muito a gente querer colocar aqui, por exemplo, o verde, né? Olha lá, deu. E aqui não deu, colocar um vermelho, né? Poxa, a gente pode querer fazer isso, né? Então, a gente pode colorir aqui, né? Talvez só o interno, ok? Então, isso são formatações. Só que a gente não vai, claro, ficar formatando, né? Uma planilha toda hora, né? Assim, vai ficar colorindo, descolorindo. Então existe a formatação condicional. Eu vou fazer uma sequência aqui, tá? Para a gente poder ver também mais algumas coisas. Então a formatação condicional, né? Ela tem várias regras aqui, né? Pré-prontas, tá? E aqui embaixo a gente tem, né, 3 botões para a gente poder modular essas regras. Essas regras de cima aqui, ó, tá? É maior que, menor do que, tudo mais, né? Eu não vou aprofundar nelas, por quê? Porque eu prefiro fazer na nova regra aqui ou no gerenciar regras, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui, apesar de ser não mais rápido, né? Aqui a gente consegue modular melhor a célula, como que a gente quer que ela fique. Então, quando a gente terminar de aprender isso aqui, ó, consequentemente a gente vai ter aprendido isso aqui, ó, entendeu? Então, depois que a gente aprender essa parte de baixo, vocês vão, quem tiver no Excel e quiser ver, vai perceber o que elas fazem, né? Que elas fazem, né? A mesma coisa aqui embaixo. Então, eu prefiro focar aqui. Então, a gente tem na formatação condicional alguns preenchimentos. Olha aqui, ó. Vamos falar que aqui está de 1 a 8, certo? Se eu selecionar todo esse intervalo e clicar em formatação condicional, colocar uma barra de dados, dê uma olhada aqui o que acontece. Tá vendo? Só que eu selecionei um intervalo, né? Claro que eu não posso fazer apenas num intervalo só, ó, senão ele vai encher tudo, né? Então o interessante é ter um intervalo, né? Então essa barra de dados é para quê? É para a gente colocar, não é? Essa formatação condicional, então só essa barra de dados, né? Do menor para o maior, ó. Então eu vou escolher essa azul aqui. Se eu colocar aqui 10, ó, olha lá, ele muda totalmente, né, a minha planilha, tá? Então isso aqui é legal até, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos falar que a gente está fazendo um campeonato, né? Vou montar aqui, ó, campeonato de, sei lá, campeonato de chutando. Então vamos colocar a equipe e os pontos das equipes,
certo? Então, olha lá, ó. Fiz, né? Tá. Então, eu tenho a equipe A, equipe B, equipe C, equipe D, equipe E, né? Opa, tem uma coisa, né? Selecionei aqui. E aqui são os pontos da equipe. Vamos falar que, claro, a gente vamos ter a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e o total. E o total é qual equipe que vence, não é? Quem tiver mais, certo? Quem tiver mais pontuação, claro, né? Então a gente fez o nosso campeonato aqui de alguma modalidade aí, né? Então eu posso fazer aqui uma soma de pontos, né? Olha lá. Aí quando eu vou, por exemplo, aqui a equipe A, vamos falar que é de 0 até 10, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui só pra gente ver, de 0 a 10. Então a equipe A ela ficou com 5, a equipe B ficou com 4, a equipe C ficou com 8, 7 e 1. Eu posso fazer uma formatação condicional aqui nesse total de barra de dados para a gente conseguir visualizar melhor quem está na frente e não precisar ficar lendo. Olha aqui, ó. Vamos colocar verde, né? Olha lá, ó. Né? Eu posso aumentar, ele aumenta. Então, à medida que eu vou inserindo aqui, vamos falar que todas as equipes ficaram com 1 e a E ficou com 10. Olha lá, ó, ele já formatou, então eu consigo visualmente ver. A etapa 3, vamos falar. Vamos chutando os números aqui, vamos lá, para a gente ver quem que vai ganhar. Aí, ó. Vou mudar aqui só para não ficar igual, né? Aqui também a gente pode colocar 2. Então, olha lá. Estão vendo? Isso aqui é visual. Eu poderia, por exemplo, apagar, né? Apagar eu não posso, mas eu posso colocar, né, esses números para o canto, né? Ou para o começo, olha lá. Entendeu? Posso diminuí-los, olha lá. Para a barra ficar, né, à frente. Então, isso aqui é uma formatação condicional de barra, né, de dados aqui, ó. Então a gente pode colocar diversos, né, dados aqui, ó. E lembrando, né, que sempre o menor, né, vai ter menos, o maior vai ter mais, ok? Então essa é a aplicação da barra de dados. A escala de cor é a mesma coisa, só que em vez dela dar, ela tem mais regras aqui, tá, gente? Só que essa aqui a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Então quem viu aqui, ó, mais regras, calma que a gente vai aprender daqui a pouco. A escala de cor é a mesma coisa. Então eu seleciono o intervalo, venho aqui na escala de cor, e só que em vez dela fazer esses dados, ela vai para uma escala. Por exemplo, qual que é a primeira escala? É do verde até o amarelo, tá? Então eu vou tirar, claro, desculpa, vamos tirar aqui, né, a formatação antiga, né? Aqui, ó, vou limpar as regras, depois eu vou ensinar isso aqui, tá? Fiquei com as duas. Então, olha lá, ó, escala de cor. As maiores cores, os maiores números ficam com a cor verde. Depois ele vai até chegar no vermelho. Então, lá, ó, maior, segundo maior, terceiro, quarto e quinto maior, tá? E claro, né, se eu tiver 10 pontos aqui, ó, ele já se ajusta, né? Se aqui tivesse sido 1, lá, então ele se ajusta. É automático. E sempre selecionando, viu, gente? E aqui, ó, eu tenho várias, né, tipos de forma. Por exemplo, ó, aqui é do verde para o vermelho, ou seja, do maior para o menor. Só que se eu quiser que o maior número seja vermelho, é só eu usar essa do lado aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu vou trocar para a gente ver. Tá vendo? Então eu tenho diversos, né? Aqui eu tenho cores brancas, eu tenho cor de verde só até branco, de branco para verde, né? De vermelho, amarelado, né? Ó, tá vendo? Começa no amarelo. Então, essa escala de cor é isso, tá? Então, quem quiser aí, tiver no Excel, faz uma planilha igual essa que eu fiz aí, né? Ou coloca números aleatórios, pode só fazer uma planilha tipo assim, ó, né? E faz aqui uma formatação condicional só para ver como que ela funciona, entendeu? Faz a barra de dados, né? Então não é difícil, isso aqui tá pronto. Essa terceira conjunto de ícones é a mesma coisa, só que ele usa alguns ícones. Por exemplo, olha lá, ó, direcional. Ó. Os maiores vão ser verde para cima, os menores vão ser vermelho para baixo e os que estão no meio ficam em amarelo. Né? Então aqui nessa conjunto de ícones, né, ele tem de 3 ou tem de... Não, que é o 4 aqui, olha lá. Ó. Tá vendo? Ó?
Então aqui, ó, o maior, o menor, né? E ele dividiu aqui os outros 3 do meio, né? Então a gente tem aqui no conjunto de cores, né? A gente tem verde, vermelho, né? Olha lá, ó, escolha, né? Ele tem essa barrinha aqui, ele tem a estrelinha também, ele tem as barras de classificação, olha lá. Tá vendo? Isso aqui é legal, às vezes, você fazer alguma planilha de controle de presença, para ver quem tá bem, quem tá ruim, quem tem mais presença, quem tem menos, né? Então a gente consegue visualizar lá quem que tá melhor, quem que tá médio, quem que tá pior. Então, por exemplo, essa equipe, ela é a melhor. Essas 3 estão ali brigando ainda pelo meio. E essa aqui, pô, ela tá lá embaixo, né? Se ela chegar vamos falar que ela vai chegar aqui nos 12, olha lá, tá vendo? Então ele já vê que essas duas já estão abaixo. Então se eu colocar mais um aqui, por exemplo, eu vou colocar 3, olha lá. Tá vendo? Então ele vai modulando. Então essas 3 aqui são pré-definidas, tá? Elas eu não utilizo muito, né? Porque já são pré-definidas, tá? Mas, né? Às vezes serve aí para planilha de alguém. Agora a gente vai para essa parte aqui, ó, que para mim é a parte mais interessante da formatação condicional. A nova regra, você vai criar uma regra nova, tá? A próprio botão já diz. Eu prefiro sempre clicar em gerenciar regras, tá? Então já eu vou ensinar para vocês o gerenciar regra, a diferença, não tem diferença os dois, tá? O limpar regras, tá? Vamos aprender aqui primeiro. Então, ó, limpar regras, a gente usa os 2 botões de cima, tá? Tem o limpar regra da planilha selecionada e tem limpar regra da planilha inteira. O que é? Vamos falar que eu fiz uma formatação condicional aqui de barra de dados, tá? Podem ver que ó, tá tudo cheio, por quê? Porque eu usei uma escala muito grande, tá vendo? Podia ter usado aqui 500, ó, aí sim ela, né? Então o Excel ajusta pela escala. Então vocês podem ver que pouca coisa aqui, né, mudou. E aqui, ó, eu vou usar também uma outra, vamos usar uma escala de cor diferente, aqui. Então o que é o limpar regras? Se eu quiser limpar a regra da célula selecionada, ele só vai limpar a selecionada. Qual que está selecionado? Aqui, ó. Tá vendo? Então ele não vai limpar nada. Porém, se eu selecionar esse intervalo todo aqui, e lembrando, eu fiz a formatação aqui para baixo também. Então se eu colocar 2000, olha o que acontece. Tá vendo? Então eu posso fazer formatação onde não tem um número também. Eu posso fazer na planilha inteira, onde que eu quiser. Eu faço sempre o intervalo que eu vou usar. Tá? Então, se eu selecionar todo esse intervalo aqui e limpar a célula selecionada, ele vai limpar só essas quantidades, ó. Tá vendo? Aí aqui não tem mais, ó. Vamos voltar. Se eu clicar em qualquer lugar e limpar a planilha inteira, ele tira todas as formatações, inclusive essa aqui, ó. Olha lá, ó. Ele limpou tudo que é formatação. Porque a formatação condicional ela tem um problema, a gente não consegue saber onde está visivelmente, né? Se eu fizer uma aqui, por exemplo, ó, você não sabe que tem. Na hora que eu começar a escrever, ele vai começar a aparecer lá, ó. Tá vendo? Então todo esse intervalo aqui, como eu não sei se eu peguei esse intervalo, eu posso simplesmente limpar a planilha inteira, ó. Só que cuidado, quando você limpa a planilha inteira, você tira de toda a planilha, tá? Toda essa pasta de trabalho aqui, ok? Então, tome cuidado, ok? Quando você tem tabela dinâmica ou tabelas, né? Aquelas tabelas que a gente faz aqui, formatar como tabela, você tem essas opções habilitadas, mas que a gente usa mais essas duas, ok? Então vamos fazer agora essa nova regra. A nova regra é para a gente criar uma regra de formatação, tá? Então a primeira coisa que faz para a gente criar uma regra de formatação é selecionar o intervalo. Ó, eu vou explicar para vocês qual que é a minha ideia. Eu tenho um controle de produção aqui, que eu tenho os meses, e eu produzo todo mês, né? E anoto aqui a produção do mês. A minha meta é de 1000 peças por mês. Eu quero fazer uma formatação condicional, que é acima de 1000, igual, ou acima de 1000, claro, né? Igual também está na meta, ele fique verde. E se abaixo da meta, ele fique vermelho. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar meu intervalo.
Eu não vou selecionar até aqui. Por quê? Porque depois eu vou digitar para cá. Então eu posso selecionar toda essa parte aqui. Se eu vier no nova regra, eu posso criar a regra. Só que eu prefiro vir no gerenciar regras. Vocês vão entender o porquê, tá? No gerenciar regras, ele tem aqui, ó, mostrar regra de formatação. Na seleção atual, nesta planilha ou na planilha 2 que está aqui embaixo, tá? Então a gente sempre vai usar na seleção atual, que é onde eu estou selecionando. Aqui o botão de nova regra, que é o mesmo que aquele que a gente viu lá. Por isso que eu gosto de usar aqui, porque o gerenciador já fica aberto. E aqui você consegue ver quantas regras estão nessa seleção. Vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Se eu já tiver uma formatação aqui e eu vier no gerenciar regras aqui, ó, essa formatação não aparece. Por quê? Porque está selecionado o atual. Então eu tenho que mudar para essa planilha. Olha lá, ó. Escalas de cores graduadas do formato tal. Aplica-se aonde? Na célula I3 e I7. Esse cifrão é para travar a célula. A gente vai aprender ainda quando a gente começar a falar de forma, tá? E parar-se verdadeiro, caso você queira, né, que ele pare a formatação se der verdadeiro alguma fórmula, tá? Mas o importante é a gente trabalhar na seleção atual. Então vamos lá. A gente clica aqui em nova regra com o intervalo selecionado. Ele abre pra gente, né, esse nova regra novamente, tá vendo? Então ele abriu aqui pra gente. Então aqui, ó, a gente tem algumas regras de formatação pré-definidas. Por exemplo, formatar todas as células em seus respectivos valores. Tá vendo? Então, olha lá, ó, formatar todas as células com base. E eu quero que o estilo de formatação seja bicolor, tricolor, barra de dados. Então, o que são esse bicolor, tricolor? Esse primeiro aqui, na verdade, é basicamente esses três aqui, ó, tá vendo? Então, olha lá, ó. Eu consigo colocar em 2 cores, em 3 cores, tá vendo? Ó? Escolher as cores, o valor mais alto, o valor do meio, o valor mais baixo, mais alto, perdão. Posso escolher as cores, tá vendo? Se eu quiser escolher um valor, eu posso, tá? Então aqui eu não vou entrar muito em questão, por quê? Porque lá, o valor mais baixo ele vai ficar vermelho, o valor mais alto vai ficar verde. Então a gente já tem aqueles 3 botões lá que faz isso automático. Então, formatar todas as células é para isso. Essa aqui contenham é o que a gente mais usa, tá? Então eu vou deixar ela por último. Apenas os primeiros ou os últimos valores é porque às vezes a gente tem uma planilha muito grande, né? E a gente quer, por exemplo, que ele colore apenas os 2 maiores, né? Os 2 maiores valores. Por exemplo, eu não tenho essa planilha aqui, ó, esse conjunto de dados. Então vamos aqui, vamos fazer diferente aqui para ficar mais didático, tá? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu selecionar esse intervalo, vier na formatação condicional, gerenciar a regra e der uma nova regra, se eu vier no formatar apenas os primeiros ou últimos valores, ó, se eu quiser que formate os 2 primeiros, aí eu venho aqui, ó, na visualização e formato. Então eu vou escolher a formatação. Então aqui nessa formatação, gente, ele me dá, eu posso mudar a formatação da letra aqui, ela pode virar, por exemplo, uma moeda, alguma coisa. Aqui eu mudo a fonte é o que está escrito dentro, é esse azinho aqui de cima, ó, tá, gente? Da esquerda aqui. Então, voltando aqui na tela, eu posso colocar cor na fonte, posso colocar ele como itálico, sublinhado, tá? Então, gente, é o seguinte, quando eu vou dar uma formatação condicional, eu vou falar para o Excel aqui, ó, que eu quero que os 2 primeiros números, né? Os 2 primeiros números, ele fique com uma formatação que eu vou fazer aqui. Então eu posso fazer a formatação da letra, eu posso fazer a formatação da borda, eu posso mudar a borda, sim, eu posso fazer a borda ficar pontilhada em vez dela ficar, né, reta, eu posso fazer alguma coisa. O que a gente mais usa é o preenchimento, né, que ele vai preencher a fórmula, igual aconteceu nessa aqui, ó, lá do campeonato, tá? Então a gente vai preencher a fórmula. Então vamos lá, eu quero que os 2 primeiros números fiquem amarelo, lá, eu cliquei, ó, tá vendo? Então ele me dá um exemplo.
tá? Então aqui na fonte também ele me dá os exemplos, mas a gente usa muito preenchimento, tá? E dei um OK, eu posso dar um OK ou um aplicar, vou dar um aplicar só, pra gente não ter que sair daqui. Ah lá, os dois primeiros números, ou seja, os dois maiores. Se eu clicar, aí ele me cria essa regra aqui, ó, primeiros dois. Fala a célula que eu tô e o que faz? Ela tá vendo? Ele ficou de fundo amarelo e aqui ficou amarelo, né, e preto. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, eu volto nessa tela de editar e eu posso, por exemplo, formatar e falar que eu quero a fonte da cor branca. Vou dar um OK. Olha lá, ó, tá vendo a visualização? Então, quando for os dois primeiros, ó, agora eu vou dar um aplicar e um OK. Se aqui for 10 e 11, olha lá, ó, tá vendo? Então ele voltou a formatação, tá vendo? Aí eu vou selecionar todo de novo, né? Vem aqui, formatação, continuar, gerenciar regra, ela vai estar aqui, ó. Tá vendo? Minhas regras vão estar aqui. Então eu posso clicar duas vezes e editar, né? Como eu quiser, ela vai voltar ao normal, automático, né? E aqui eu não vou mudar porque eu quero que fique, entendeu? Opa, perdão. Dei um cancelar, né? Então, gente, se eu colocar os dois últimos valores, quer dizer que são os menores valores, olha lá, ó. Clicar, OK. Aí, ó. Então, se aqui for zero, ó, tá vendo? Os menores valores. Se aqui tiver outro zero, os dois menores valores. E se tiver outro zero, né, é os dois menores. Claro, mas como ele repete, né, ele vai colocar todos os menores valores, ok? Então, gente, selecionei gerenciar regras. Olha lá. Ó. Então aqui, os formatar os primeiros e os últimos valores são os maiores e os menores, né? Acima ou abaixo da média, o que é? Ele vai, né, formatar o que tiver acima ou abaixo da média. Mas como que ele faz isso? Vamos colocar acima da média. Então a gente tem aqui desvio padrão, a gente tem igual ou acima. Vamos colocar só acima. Ele pega do 1 ao 6 e faz uma média. Olha a média aqui embaixo, 3,5. Então tudo que for acima de 3,5 ele vai colorir. Então se eu mudar esse 4 para 8, né, qual que é a média? 4,16. Agora, se eu trazer esse 5 para 4, ó, ele não é mais. Por quê? Porque a média está 4 e ele é 4. Agora, se ele fosse 4,1, né? Olha lá, ó, tá a média 4,01666. Então, acima de, como ele é 4,1, é maior que 4,01, ele formatou, tá bom? Então, gente, esse é bem simples, não tem muito segredo, tá? Aqui, ó, vou voltar lá em gerenciar regras. Então, esse segundo aqui, ó, é o formatar acima ou abaixo da média, tá? Aqui são valores duplicados, né? Então, você pode exclusivos ou duplicados. O que é exclusivos ou duplicados? Ele vai formatar os que tem dois deles e ele vai formatar os que tem um só. Vamos dar um exemplo aqui. Formatar valores duplicados. Vou até mudar o preenchimento para a gente sair um pouco do amarelo. Tem algum duplicado aqui? Não. Mas e se eu colocar um aqui? Aí, ó. Se eu colocar outro 1. Se eu colocar 2 aqui, aí 2 aqui, tá vendo? Se eu colocar um 3 aqui. Então tem 3 números duplicados, ó. Duplicado, duplicado, duplicado. Aí se eu vier nesse 1 e mudar para 9, tá bom? Voltando lá na formatação condicional, o exclusivo é o quê? O que só tem ele no intervalo que eu quero. Então lá, ó. O 1 e o 9 são exclusivos, porque os outros têm par. Então se eu colocar um 9 aqui, por exemplo, ó, esses dois viraram par, mas esse aqui virou exclusivo, porque eu tinha um 3 aqui. Tá? Então se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá, ó, todos são exclusivos. E lembrando, gente, como eu selecionei esse intervalo, o restante aqui não altera, não tem formatação em nada, tá? Gerenciei as regras. Aí, ó. E usar fórmula para determinar, tá? Já é uma coisa que você pode usar uma fórmula, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, tem esse valor aqui, certo? Tem aqui, tem aqui. Então, aqui tem valor, vamos colocar assim. Aí, se eu quiser gerenciar esse cara aqui, ó. Então, o que eu fiz, gente? Eu deletei todas as formatações, fiz os quadradinhos só para a gente fazer didaticamente aqui. Então, ó,
Eu quero que essa fórmula, essa célula seja, né, formatada. Mas qual que é a regra que eu quero? Eu quero usar uma fórmula. Qual fórmula que eu quero? Eu quero que, igual, quando esse cara for maior que esse cara, olha lá, tá vendo? Eu fiz uma fórmula. Então esse cara aqui vai ser que cor? Eu quero que ele tenha um preenchimento vermelho. Então voltando, gente, esse último aqui, ó, ele é o quê? Eu posso criar uma fórmula. Aí vai de vocês, você pode criar uma fórmula de... A condição tem que ser sempre verdadeira, entendeu? Se esse for igual a esse, ou se esse for diferente, ou o que for, tanto faz. Esse aqui é mais complicado de ensinar, porque depende do que você vai precisar. Tá? Tanto que a gente não utiliza tanto, né? Utiliza mais para coisas específicas. Mas eu estou dando um exemplo aqui, ó. Então o que eu falei para ele? Quando esse aqui for maior que esse aqui, esse cara vai ficar vermelho. Tá? Então olha lá. 1 e 0. Ele é maior. Ele é menor. Então esse cara aqui tem que ser... Quando esse cara aqui, ó, quando o azulzinho for maior que o verde, então quando o azul for maior que o verde, certo? Valor fica vermelho. Entendeu? Olha lá. Então, toda vez que isso aqui for maior, isso aqui vai ficar vermelho. Certo, gente? Então, esse é... Olha lá, então eu vou limpar a regra, né, da planilha selecionada. Limpei. Vou tirar aqui as formatações que eu fiz, tá? Então, gente, basicamente, só vou voltar aqui, tá? Na gerenciar regra. Então, basicamente, aqui nessa nova regra de formatação, existem essas, né? Essas condições que a gente faz, tá? Então, eu tenho várias condições aqui, né? Que é legal a gente ir conhecendo. A que mais a gente usa, pelo menos a que mais eu uso, é essa aqui, ó, que é a segunda que eu passei reto. Que é formatar apenas células que contenham. Então, o que é? Olha aqui, vamos dar um S aqui. Vamos usar, agora eu vou até deletar esse aqui, ó, tá? Ele perde a formatação. Então, qual que era a nossa proposta? É que nesse intervalo, tudo que fica acima da meta fique verde, abaixo da meta, vermelho. Então, vamos lá na formatação condicional. Então, eu selecionei todo o intervalo, dei uma nova regra aqui, ferro que contém. Então, olha aqui, esse aqui é interessante porque, ó, formatar apenas células com. Né? Então, aqui eu posso, se ele tiver um texto específico, se ele tiver uma data que ocorre, se ela for vazia, se ela não for vazia. Então, isso aqui, gente, ó, por exemplo, texto específico, eu quero que formate sempre que tiver escrito alguma coisa. Por exemplo, vamos falar que eu tenho um texto aqui, ó, aula, cor, né, e Excel. Então, olha lá, eu vou colocar texto específico, que contenha cor. Aí eu sempre tenho que vir aqui na visualização e formatar o que eu quero. Eu quero que quando está escrita cor, a fonte fique vermelha. Agora eu estou fazendo só a fonte, tá, gente? Aí ele me dá aqui, ó, como que vai ficar, olha aqui embaixo. Vou dar um OK, vou dar um aplicar. E vou dar um OK. Olha lá, ó. Toda vez que está escrito cor nesses 3 intervalos, ele vai estar, né, vermelho. Então aqui, ó, se eu escrever cor aqui, vai ficar vermelho. Agora, fora, ele fica também. Por quê? Porque está escrito cor, é que contém, tá? Então, se conter, por exemplo, vamos lá, acordar. Por que acordar foi? Porque tem um cor aqui, tá? Então, sempre que contiver alguma coisa, ele vai. Então, se eu escrever Excel aqui, ó, ele não vai. Se eu escrever céu, ele não vai. Se eu escrever ele não vai. Cor, ele vai. Tá? E se eu tirar aqui, se eu tiver alguma coisa dentro de cor, também não vai lá. Cedor, não vai. Entendeu? Ok? Amanhã, um pouquinho. Então, gente, esse intervalo... Olha lá, voltei aqui, né? Então aqui, ó, texto específico que contém ou que não contém, ou que começa ou que termina. Tá? Igual a gente aprendeu lá nos filtros.
Então essa parte que eu não vou me aprofundar muito, porque cada um pode ver, tem a data, tem o que é vazio, ele vai formatar o que é vazio ou o que não é vazio. Mas o mais importante para gente é o valor da célula, tá? Então vamos lá, eu vou excluir isso aqui, ó, eu posso excluir a regra aqui, tá? Excluir a regra, então vamos voltar aqui. Então na quantidade, gerenciar regras, nova regra. Peso contém. Valor da célula. Aqui, ó, eu posso escolher o que eu quero fazer com essa célula. Se ela está entre um número, se ela não está entre um número, se ela é igual a um número, se ela é diferente de um número, se ela é maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Então, gente, presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui é puramente, né, lógica. Olha lá. Eu quero formatar o valor da célula se ela é maior ou igual a. Qual que é a nossa meta? A nossa meta é 1000. Eu posso colocar o 1000 aqui. Só que eu vou voltar aqui para a planilha, porque é o seguinte. Lembra que lá nas primeiras aulas de Excel eu falei para vocês que é sempre bom deixar organizado, pensar no futuro da planilha? Então, vamos falar para a gente que a cada mês talvez mude a meta. Ou sei lá, daqui a um tempo eu mude a meta. Então, o mais legal de se fazer é você criar um campinho de meta. Aqui, ó. Meta. Qual que é a nossa meta? 1000. Então eu criei um campo aqui, ó, para mim ter uma referência da meta. Então eu volto lá, nova regra, contenho. Então olha lá, primeira regra que eu quero fazer, tudo que for igual ou maior que 1000 vai ficar verde. Então é qual que a gente vai usar aqui, ó? Qual formato, qual condição? Tudo que é maior ou igual a. Cuidado com é maior do que, porque é maior do que, ele não pega o que é igual. Então ele vai ser de 1000,0001 para cima. O 1000 em si, 1000 número inteiro, não vai. Então você tem que sempre pegar o maior ou igual. Aí aqui, em vez de eu escrever 1000, eu posso clicar nessa setinha do lado, ó, e escolher alguma célula. Então eu posso escolher, por exemplo, a célula de meta. Olha lá. Aí eu posso dar um Enter. Certo? Olha lá. O que ele fala? O que eu falei para o Excel? Excel, nesse intervalo, eu quero que fique formatado tudo que é maior ou igual a essa célula aqui. Entendeu? Então eu venho aqui no formatar e escolho a formatação. Eu vou fazer uma formatação de preenchimento. Verde. Ok. Então, olha, vejam aqui a regrinha que eu fiz para o Excel. Excel, formate as células que contém. Então, formate essas células que contém um valor de célula que é maior ou igual a essa célula aqui. E2. E2. Vou dar um OK. Vou dar um aplicar. Vou dar um OK. Estão vendo? Se eu mudar a meta para 1, todo mundo vai. Se eu mudar a meta para 2000, opa. Se eu mudar a meta para 1002, olha lá, ó, apenas esse aqui vai. Estão vendo? Então a meta é 1000. Agora, Fernando, como que eu faço para ficar vermelho? Você pode fazer outra formatação condicional por cima. Ó, eu venho, formatação condicional, eu já tenho uma regra, certo? Eu faço outra regra, que contenham, só que agora é o que? É menor do que. Por que eu não pus menor ou igual? Porque o 1000 é acima aqui. Né? O 1000, né, ele está dentro do menor, né? Então ele está dentro do, perdão, está dentro do maior ou igual. Então o 1000 está dentro do maior ou igual. Então o menor você vai ter que colocar apenas menor do que. Claro que você faria o contrário. Se o 1000 tivesse dentro do menor ou igual, né, você colocaria só maior. Então depende do que você quer. Nesse nosso caso, o 1000 está dentro da meta. Então ele não entra no vermelho. É a mesma coisa, eu venho aqui, clico na setinha, escolho a meta, dou um Enter, venho aqui na definição de formato, coloco aqui no preenchimento vermelho, né? Dou um OK, dou um OK, dou um aplicar, dou um OK. Olha lá. Então agora a gente tem uma planilha, ó. Tá vendo? Agora formatar. Então toda vez que eu colocar o valor, ele vai, né? Mas, Fernando, vai ficar essa formatação feia aqui?
Aí a gente pode entrar na lógica também. Vamos fazer uma terceira formatação aqui, ó. Nós vamos fazer uma terceira formatação, que quando a célula é igual a... Aí, gente, o vazio, como que a gente faz vazio? O Excel entende vazio como isso aqui, ó. Igual a duas aspas, ó. Aspa, aspa, tá vendo? Aí eu venho, põe uma formatação de branco. Olha lá, ó. Ok. Ou põe sem formatação. Eu gosto de colocar uma formatação em branco. Aí, ó. Tá? Então, para quem não entendeu, olha aqui, o Excel, tá? Vou até dar um zoom aqui, ó. O Excel ele entende como uma célula vazia, por exemplo, isso aqui é um vazio, certo? Não tem nada aqui. Para ele é o aspa aspa. Tá vendo? Ele entende como vazio. Então o Excel entende isso aqui como vazio, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Ele entende como vazio. Então quando você quiser colocar um vazio, é assim, a gente vai usar lá em fórmulas alguns vazios, vocês vão entender, tá? Então eu coloquei lá como vazio. E vocês podem ver, ó, eu vou selecionar agora na gerenciar regra, eu tenho 3 regras. Então olha aqui, quando o valor da célula for maior ou igual que 2, eu podia ter feito lá nessa aqui, ó, né, nessa última aqui. Mas não, aqui é mais fácil. Então, quando o valor da célula for maior ou igual a E2, ou seja, quando alguma célula dessa, qualquer uma ou todas, for maior ou igual a esse aqui, eu quero que ele fique nessa visualização. Quando ela for menor do que, olha a diferença, maior ou igual e menor do que o 1000, ele fique vermelho. E quando elas forem vazias, fique branco, tá? Eu poderia colocar aqui branco, né? Eu poderia colocar borda, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso colocar aqui também nas outras aqui, ó, o que eu quiser, tá? Então, lá, eu dei um OK. Agora ela fica formatada. Aí, gente, não sei se alguém percebeu, olha aqui. O 1000, ele está vermelho. Por quê? Poxa, por que o 1000 está vermelho? Se esse 1000 está verde, esse 1000 está vermelho. Aí a gente clica em cima dele, olha aqui, gente. Tá vendo? O Excel, ele entende. Lembra que a gente aprendeu lá no Excel básico? Ó. Sobre as casas decimais. Então, o Excel ele entende o que está dentro da célula, não o que está aparecendo. Entendeu? Então, apesar de aqui estar arredondado para 1000, para o Excel, olha aqui na barra de fórmula, gente, é 999,9. Então, se eu colocar 999,9 em um, independente de quantos 9 eu quiser colocar, ó, olha aqui em cima, lá na barra de fórmula, ó, ele vai aparecer 1000, mas para ele é 999,999, tá vendo? Entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Olha lá, você pode até selecionar tudo, tirar uma casa decimal para você ver aqui, ó. Alguém digitou 999. Então, ó, aqui está abaixo da meta? Não, aqui está. Não é que não está abaixo da meta. Ele não deu a meta, né? Ele deu 999,9. Aí para a gente arrumar, a gente tem que passar para 1000. Agora sim está escrito 1000. Tá? Então, se for por quilo, vamos falar assim: você trabalha numa empresa que vende a quilo. Né? 1000 quilos, uma tonelada 0,5, 999 quilos e tal. Aí alguém colocou lá 999 quilos e meio. Opa, 1000, mas deu 1000? Não, deu 999,5. Ah, mas a gente arredonda, então põe 1000. Então existe essa diferença, tá? Selecionando tudo aqui, ó. E, claro, se eu mudar a meta aqui, ó, igual eu falei para vocês, ó, 995. Aí, ó. 1001. Tá? Então, gente, essa aí é a formatação condicional que é, não é? E aqui nesse gerenciador você pode excluir a regra, editar a regra, ou clicando duas vezes. Se eu clicar 2 vezes em cima dela, ele abre. Se eu clicar em editar regra, selecionando, claro, né? Ele abre, tá? Eu posso mudar o lugar de onde que é. Eu poderia colocar aqui, claro, igual a 1000, poderia. Só que aí toda vez que eu quisesse mudar a meta, eu teria que entrar aqui na formatação condicional. Então concorda comigo que é mais fácil fazer um lugar aqui, ó, né, lá. Mais fácil fazer uma referência no Excel. Posso mudar o tipo, tá vendo? Posso mudar se é maior do que ou menor. Se eu errar, eu posso mudar aqui o menor igual ao tal.
Posso mudar a formatação, olha lá. Eu vou fazer uma formatação diferente só pra gente ver, tá? Aqui, ó. Vou colocar uma fonte em amarelo, tá? Tachei lá, tá vendo? Tachei ele, vou colocar em negrito. Tá vendo? A célula vermelha vai ficar assim, ó, bem formatada, tá vendo? Então, olha lá. Estão vendo? Então, tudo que for vermelho vai ficar assim. E, claro, se eu abaixar a meta para 995, ó, volta tudo a verde. Aí, se eu fizer uma aqui, por exemplo, 950, olha lá, ó, 999, 995, 994, aí, ó, 993, 900. Tá vendo? Então, a formatação condicional, ela mexe na fórmula inteira, tá vendo? E olha aqui, ó. Tá vendo que ela ficou pontilhada quando ela tá branca? Por que ela ficou pontilhada quando tá branca? Porque eu disse para Excel que quando ele ficar vazio, eu só quero que fique branco. Mas eu não falei nada da borda, então eu poderia entrar aqui e colocar uma borda normal nela. Aí, ó. Então o Excel, ele é inteligente, tá vendo? Tudo que você fala para ele, ele faz. Mas ele também não vai te falar assim, poxa, você não colocou o branco aqui, você não colocou a borda. Então o que você fala para ele, ele faz. Tá? Ele é lá, ó. Se eu quiser que o verde agora fique com uma formatação, por exemplo, lá, eu quero mudar a formatação do verde para um verde mais forte, quero colocar uma borda também, ó, mas eu quero colocar a borda só lateral. Ó. E eu quero que a fonte seja negrita, né? Quero que seja negrito, não quero que seja taxado. E eu quero que ela fique azul. Olha lá. Aí, ó. Cliquei. Pronto. Aí, mudei a cor, tá vendo? Toda vez que tiver zerado aqui, ó. Vamos apagar tudo. Vou apagar tudo. Ele vai ficar legal. Por quê? Porque eu fiz a formatação condicional. Tá vendo? Para ele ficar normal. Essas duas só vai aparecer quando tiver números acima abaixo da meta. Então, olha lá. Meta, 1000. Produzir 999, 1000 e 1001. Aí, ó. 995, 994, 1, 0. Então, olha a diferença de colocar 0 lá e colocar vazio. Se eu tivesse colocado 0, aqui não teria formatação. Existe produção 0. Aí, ó. Tá vendo? Então, gente, vamos aí, né? Pensar. Agora começa a parte de pensar. E se eu quiser limpar toda essa formatação, eu posso vir no gerenciar regras. Olha, não apareceu. Aí eu posso colocar aqui nessa planilha. Eu vou saber onde que está. Mas para me limpar, eu posso ou excluir por aqui, no excluir regra, ou, claro, né, limpar a regra da planilha inteira. Olha lá. Certo, pessoal? Então a formatação condicional, ela às vezes confunde um pouco por causa dessa parte toda aqui, ó. Mas foquem um pouco nesse formatar apenas sendo com o tempo. Façam alguns aí. Você pode fazer quantos você quiser. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar só uma célula aqui, só. Vou pegar só essa célula aqui, tá? Então vou colocar número. Aqui, ó. Posso fazer quantas vezes eu quiser. Por exemplo, aqui, ó. Formatação condicional, gerenciar regras. Nova regra. Tá vendo que eu selecionei só aqui? Então só vai fazer aqui. Que contém. Ele pode estar entre, por exemplo, toda vez que tiver entre 0 e 2, opa, perdão, tiver 0 e 2, eu quero que formate em verde. Aí eu faço a nova regra. Pensa que contém. Se ele estiver entre 3, 2 e 4, né? Eu quero que formate em amarelo. Ok. Certo? E quando ele for igual a 10, eu quero que ele fique vermelho. Então, se ele for 1, ele vai ser verde. 2 já vai ser amarelo. 3 amarelo. 4 amarelo. 5 ele já... Aí, como eu não tenho formatação para outros números, né? Ele vai ficar em... né? E 10 ele fica vermelho. E olha que interessante. Quando esse está entre, tá vendo? Entre 0 e 1. Então, por exemplo, o 0 entra.
O 1 entra. O 2 não entra, mas o 0,5, por exemplo, entra no verde. O 0,4 entra. A partir do 2, tá vendo? Ele vai ficar amarelo. Agora, e o 1,9? Ele vai ficar verde. Por quê? Porque ele está entre 0 e 2. Então pensa entre 0 e 2. Tá vendo? Começa no 0 e termina no 1,999. O 2 já vai entrar no outro lá, que é entre 2 e 4. Tá vendo? Então lá, 0 é verde. 0,9 é verde. 1,8 é verde. 1,999 é verde. 2 já entra nesse intervalo aqui, ó. Tá vendo? 2, 3, 3,9 e o 4 também. Tá vendo? O 4,1 já não está mais nesse intervalo. Tá vendo? Então tá. Aí a outra formatação é o 10. Se eu quisesse que o 8 ficasse cinza, é só clicar aqui. Olha lá, eu dou uma nova regra. Contenho é igual a 8. Formatar, eu quero que ele seja cinza. Então eu consigo fazer formatação que eu quiser. Aplico. Aí, ó. Se eu vier no 7, não vai dar nada. Se eu vier no 0, vai dar verde. Se eu vier no 1,9, vai dar verde. Se eu vier no 3, vai dar amarelo. Se eu vier no 10, vai dar vermelho. Se eu vier no 8, vai dar cinza. E assim sucessivamente. Eu preciso fazer isso numa célula em todos, Fernando? Não. Posso selecionar várias e fazer tudo junto. E claro, lembrando, se eu copiar essa célula para outro lugar, a formatação vem junto, tá? Se eu arrastar, a formatação vem junto. Aí, ó. Estou copiando, tá vendo? A formatação ela vai acompanhar, tá vendo? Estão vendo? Então ela acompanha, tá? E para mim deletar, eu posso, por exemplo, deletar só essas duas formatações aqui porque eu fiz errado. Aí eu posso vir aqui, ó, limpar regras das células selecionadas. Aí, ó. Posso vir aqui, apagar, limpar a regra da célula selecionada. Olha lá. Ele limpou a regra, mas é claro que não vai tirar a borda. Aí eu tenho que refazer a borda aqui, ó. Aí, ó. Então essas aqui, ó, estão formatadas ainda, ó. 0, 2, 8, 10. Essas aqui também, né, claro. Então, gente, formatação condicional é isso, tá? E eu consigo, claro, mudar de todas de uma vez, ó. Selecionei todas, parece todas. Se eu mudar só da primeira, as outras não são afetadas, tá? Então, se eu clicar nessa aqui, modificar tudo aqui daqui para baixo, não vai ser afetado. Então, tome cuidado com a formatação condicional, que é sempre aonde você selecionou, tá? Igual a gente fez aqui nesse todo aqui. Se eu fizer só até junho, de agosto para frente não vai, né, ser mudado. Então você sempre seleciona todo o intervalo. E cuidado para não selecionar toda a planilha, né? Senão você vai mudar tudo aqui, vai ficar tudo colorido. Ok? Então, gente, essa aula foi bem extensa, mas quem chegou até aqui com a gente, né, tá aqui, percebe que não é uma ferramenta simples, né? Então vocês podem ver que tem ferramentas que demoram para a gente aprender, tá? Então eu acho que o mais importante aqui é esse contenham, tá? Treinem isso, façam em casa, façam no teu Excel. Na dúvida, esse aqui gera um pouco de dúvida mesmo, me chama aí que a gente, tá? Acerta, a gente conversa, a gente faz junto até aprender. Valeu? Obrigado e até a próxima aula.